Deus abençoe vocês grandemente. Amo vocês com todo o meu coração. Amo vocês, penso sempre em vocês, eu oro por vocês sempre. Sempre as minhas orações são para vocês, pedindo a Deus que Ele abençoe vocês, que Ele tenha misericórdia, que Ele ouça as suas orações, que a mão dEle esteja com todos vocês. São essas as minhas orações, esse meu anseio, meu desejo, levando em consideração que é impossível agora visitar todas as igrejas. Eu levaria muito tempo para fazer isso, visitar igreja por igreja. Anos, eu demoraria anos visitando uma a uma. Por isso, foi o nosso desejo congregar vocês aqui. Eu acho que temos 10 igrejas da parte do sul de Bogotá. Somente há 10 igrejas do sul aqui, e para conseguir trazer todas as igrejas de Bogotá, teremos de fazer mais 3 estudos bíblicos como os de hoje. Para conseguir participar com vocês aqui no dia de hoje, neste lugar que é usado para fazer muitas coisas e muitos eventos, mas hoje é um dia muito especial no qual Deus vai colocar o seu olhar neste lugar. E hoje nós vamos esquecer de quais são os nossos problemas de fora. E nós vamos esquecer o que fazem aqui algumas vezes. Hoje, este momento ou essas horas aqui são para o nosso Deus. E que Deus receba, que Deus aceite, que Deus fique agradado do que nós vamos fazer hoje por Ele. Porque nós vamos cantar para Ele e vamos ler a Bíblia e vamos fazer perguntas e respostas sobre a Bíblia, e dessa forma vamos agradá-lo e o nosso coração estará dizendo ao Senhor o quanto amamos Ele. E tomara que, pelo menos é o que eu espero, que todos vocês abram os seus corações para Deus, para que vocês recebam a bênção de Deus no dia de hoje, para que Deus hoje se manifeste, fazendo milagres e sinais e prodígios como Ele fez em outros momentos, em outros lugares. Agradecemos ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Eu gostaria tanto que todos vocês dissessem: a glória é para o nosso Deus, que fez os céus e a terra. E Deus é vivo. E Ele se manifesta hoje e para sempre. Bendito seja o nosso Deus. Obrigada, meus queridos irmãos. Obrigada.
Um ótimo dia, irmãos. Glórias a nosso Deus. Glórias ao Senhor para sempre. Bendito nosso Deus. Estamos aqui, irmãos, também na companhia de vocês. Para mim é uma honra muito grande, uma alegria imensa poder estar aqui nesse evento tão maravilhoso, tão majestoso, onde desfrutamos da presença do nosso Deus. Nosso Deus que vive e reina para sempre. Bendito nosso Deus. Pode se sentar, irmãos. E estamos aqui, irmãos, por misericórdia de nosso Deus, para fazer uma introdução muito breve, mas algo maravilhoso, porque o primeiro objetivo é que nós vamos prestar uma homenagem ao nosso Deus. E por que motivo? Porque nosso Deus, vamos a Ele honrar, vamos glorificar o Senhor, porque Ele já faz quase 60 anos, Ele nos deu umas palavras de revelação de nosso Deus, que hoje em dia se cumprem na perfeição de Deus. Glórias a nosso Deus. Mas também, um segundo objetivo é fazer um reconhecimento a uma mulher muito especial, um reconhecimento por todas as virtudes da nossa amada irmã Maria Luísa Piraquive. Bendito nosso Deus. Quão grande é o Senhor para sempre. E hoje estamos aqui regozijados com nosso Deus por essa bênção tão grande, por essa aventurança. Bendito nosso Deus. Aleluia, glórias a nosso Deus. E é muito bonito, irmãos, porque no livro dos Salmos há um verso muito lindo, onde diz o Senhor que a graça se derramou pelos seus lábios. E, portanto, Deus nos abençoou para sempre. Glórias a nosso Deus. Nossa irmã nos ensinou que aqui fala do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também essas promessas são para a igreja. E como nosso Deus tem derramado a sua graça nos lábios da nossa querida e amada irmã Maria Luísa. Quão grande e maravilhoso é nosso Deus. Bendito é o Senhor para sempre. Glorificamos o nosso Deus. Então, para mim, é uma honra muito grande, um orgulho, deixá-los agora na companhia do nosso irmão Carlos Alberto Baena, pastor-geral da nossa igreja. Bendito nosso Deus. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, bom dia. Deus abençoe a todos. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos está abençoando com essa bênção gloriosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Onde estão os que louvam ao Cordeiro? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos dos céus? Que se regozijam com as bênçãos do Senhor? Hoje é um dia maravilhoso. É a primeira vez que temos a oportunidade de um estudo bíblico aqui na Colômbia, tão elegante, tão suntuoso, nesse coliseu mais importante que tem aqui na Colômbia, para fazer esses eventos de multiuso. E isso é um motivo de felicidade e orgulho. Glórias ao nome do nosso Deus. As pessoas que desejaram esse evento, que estiveram planejando e o desejaram em seus corações, estão aqui conosco para oferecer o melhor ao nosso Deus e também oferecer o melhor à nossa irmã Maria Luísa, porque ela merece o melhor nessa terra. Glórias ao Senhor. Então, aqui nosso irmão César Eduardo Moreno pode ficar de pé. Nossa irmã Ângela, eles estiveram idealizando, desejando, planejando esses corações, este momento, que fosse um momento inesquecível, e quiseram que vocês viessem hoje, os irmãos do sul de Bogotá, a ser os convidados de honra
diante do Rei da Glória. Quão grande é nosso Deus! Aleluia! E já estava tudo planejado por Deus. Deus já havia mostrado há alguns anos. Nossa irmã Maria Luísa chegava a uma igreja dessas que hoje estão aqui e dizia, não vai caber. E de um momento a outro, a igreja se convertia nessa Movistar Arena. Bendito o nome do Senhor. E também outra revelação, na qual se via que Bogotá estava celebrando o evento mais importante da Terra, que havia muito regozijo, e que toda Bogotá estava consternada, que quando olharam, é que na Movistar Arena, um estudo bíblico, louvores, aleluia, glórias a Deus. Como todos estamos muito emocionados, vamos ficar de pé para poder fazer uma oração diante de nosso Deus. Depois que façamos essa oração, a orquestra que agora está se preparando, porque hoje vamos cantar, como dizia nossa irmã Maria Luísa agora há pouco, vamos cantar com todo o nosso coração, porque amamos e adoramos o nosso Deus. E estamos aqui agradecidos com Ele. Glórias ao Eterno. Bendito nosso Rei. Bendito Pai Celestial. Te damos as graças por esse momento tão maravilhoso. Te bendizemos com todo o nosso coração. Tu és o nosso Rei, Tu nosso Deus. Tu és o nosso Criador. Tu és, Senhor, o Pai Deus eterno. Tu, Senhor Deus, é o poder. A Ti pertence a glória, a honra e a grandeza, que nós também tão pequenos, Senhor, e Tu, ó Deus, no ano de 1968, desde antes, olhastes o coração da nossa irmã Maria Luísa, quando ela tinha 7 anos de idade, e o irmão Luiz Eduardo Moreno, e os separastes para Ti, para esse plano maravilhoso, que hoje nossos olhos veem. Não cabe a menor dúvida que és Tu, nosso Deus, o Deus vivo, aleluia, é o Deus de poder, o Deus grande e maravilhoso, que vive e reina, desde o século até para sempre. Quão privilegiado nós somos, Senhor, que Tu nos tem olhado, Senhor, para experimentar a demonstração do Evangelho, a demonstração do Espírito Santo de poder, os dons espirituais, os milagres, as maravilhas, o conhecimento da doutrina, a liberdade espiritual, a paz, a felicidade, o gozo nos louvores, aleluia! Obrigado, Senhor, glórias a Deus. Te dedicamos este momento, Senhor. Aplausos para o Criador, aplausos para o Rei da Glória, homenagem ao Senhor dos céus e da terra, que cada dia nos abençoa mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Bendito e louvado o nome do Criador. Pode se sentar, irmãos. Vamos aí nos preparando. O hino número 172, os caminhos cansativos. E que maravilhoso é, como também a igreja começou com 4 pessoas, o mesmo com o canto, é uma bênção também na igreja. A nossa irmã Maria Luísa começou a cantar sozinha para Deus, e hoje em dia sua voz é escutada nas plataformas digitais em muitos países do mundo. Em tudo que a irmã Maria Luísa põe a sua mão e seu coração, há prosperidade e respaldo de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Bendito nosso Deus. Então vamos, irmãos, a cantar, e vamos cantar com inteligência, com todo o nosso coração. Que felicidade tão grande, aleluia! Quem quer dar a glória a Deus? Bendito nosso Deus.
Glória a Deus. Bom, Bueno, que qué emoção. Que emoção. E também a bênção do Senhor cantar a Ele, cantar ao Altíssimo. Como diz aqui o hino, trago a bálsamo do quê? Da paz. Nos deu ali liberdade a todos. Como deu a um irmão recentemente de um país da América Central, que ele escutou os hinos da igreja e quando os escutou, entrou na congregação por causa dos hinos e ficou escutando e no dia seguinte voltou e disse: eu levava 15 anos sem dormir e quando escutei os hinos eu vi que Deus me abençoou porque pude dormir. Ele era vizinho da igreja. O canto liberta, glórias ao Senhor. Também gostaria de apresentar as igrejas que hoje se encontram aqui conosco, que tiveram esse privilégio maravilhoso. Todas as igrejas de Bogotá vão ter, mas começou por vocês. Glória a Deus. E começamos com Soacha Compartir. Onde estão os irmãos? Onde está Soacha Compartir? Um aplauso para os nossos irmãos de Soacha Compartir. E seu pastor, irmão Radir, e sua esposa Jasmin. Os irmãos de Soacha Eldorado, onde estão? Glória a Deus! Ali estão. Todos se fazem escutar. Ao irmão Diógenes e sua esposa, a irmã Miriam. E os irmãos de Bosa Estação, onde estão? Bom, essa disposição está muito interessante. O irmão Jorge Dias e sua esposa, a irmã Jennifer, pastores encarregados. E de Candelária La Noiva? Perfeito. O irmão Diego Uribe e sua esposa Natália, encarregados da igreja. Onde estão de São Vicente de Ferrer? Maravilhoso. O irmão Jairo e sua esposa Alexandra, pastores da igreja. E Santa Luzia? Glória a Deus. O irmão Julián Carvajal e sua esposa Lina. Uma saudação especial também, Igreja de Sossego. Bendito é o Senhor. Nosso irmão Charlie Montanhês e sua esposa Marta, encarregados. Deus abençoe. E da Vitória. Oh, que bonito. Como tem Victoria. crescido a igreja de Vitória. Outra vez a igreja de La Vitória. Grande a igreja. O irmão Manuel Álvares e sua esposa a irmã Margot, encarregados. E de Santa Librada. Que felicidade ver os irmãos de Santa Librada. Essa das novas igrejas aqui de Bogotá está grande. O irmão Leonardo e sua esposa Mirce. E de Usme. Glória a Deus. Quem são os de Usme? Nosso irmão Omar Chades e sua esposa Gerli. Uma saudação especial. E também foi convidado um grupo de reunião de Cundinamarca, que são os irmãos de Chipaque, Cundinamarca. Onde estão? Vamos cantar o hino 242, um precioso hino. Ele me guia, aleluia, glória a Deus. Quem quer que o Senhor os guie? Bendito Senhor. Tiempo puedo ver con cuánto amor me
Glória ao nosso Deus. Louvores, louvores, louvores. Louvores ao Rei da Glória. Quem ama e adora o Senhor. Aleluia. Grande é nosso Deus. Para esse movimento evento, houve um trabalho de coordenação extraordinário, liderado pelo nosso irmão César Eduardo Moreno e nossa irmã Ângela Oviedo, através do escritório da igreja em Bogotá, e também a Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno, trabalharam como um só. Glória a Deus! E também nossa irmã Maria Luísa, e também pela Fundação nossa irmã Ângela Oviedo, agradecer por essa liderança, e a toda a equipe de trabalho maravilhosa, e os filhos de Deus. Bom, glória a Deus! Vamos cantar agora, seguir nos deleitando, cantando hinos, hino 215, firme estarei. Isso que dizemos nós todos, firme estaremos, glórias ao Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso! Que toda Bogotá saiba da igreja e da nossa irmã Maria Luísa. Que toda Bogotá saiba desse estudo bíblico. Que toda a Colômbia dê glória a Deus através da igreja. Que toda a Colômbia e o mundo seja abençoado por esse evangelho bendito e perfeito. Glórias ao Senhor. Que tal se vamos agora dar graças ao nosso Deus? Que o Senhor está colocando em alto a sua igreja, que está colocando em alto a nossa irmã Maria Luísa, como ela se merece, como Deus a prometeu, com o melhor, glórias ao Senhor. E vamos dar a graças aos nossos Deus por
Bendito Senhor, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Graças 1000 vezes, Senhor, porque tudo faz realidade. Senhor, parece surreal, mas é real. Tão claro como que vemos, como que sentimos, como que estamos experimentando aqui, que tudo isso é o máximo, é o melhor, é o maior de tudo, é o mais abundante, e que não alcançamos a medir a dimensão do seu poder e bênção. Oh Deus da glória, tu tens multiplicado as suas bênçãos sobre o seu povo, sobre os seus filhos, e nós não temos como te pagar, Senhor. Só dizemos em nosso coração, graças, graças e graças, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E vamos nos preparando. O coro 172. Eu sei que estás aqui, Senhor. Que o Senhor está conosco e nos tem bem abençoados. Já foi só com o canto, já recebemos a bênção. Mas bom, glória a Deus. Vem também o estudo bíblico. Que maravilhoso ver todo o valor do estudo bíblico. Que Deus disse à irmã que ela que tinha que fazê-lo, e a irmã obedeceu. Isso é maravilhoso. Glórias ao Senhor, e por isso somos tão abençoados. Aleluia. Bom, vamos cantar o coro 172. Eu sei que estás aqui, Senhor. Glória a Deus. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Glória ao nome do Senhor. Antes de começar o estudo bíblico, queria compartilhar um testemunho breve de Pode sentar, irmãos, um instante. Já vamos receber nossa irmã. Bom, que maravilhosa a disposição dos filhos de Deus, com o coração aberto para o Senhor. Glória a Deus. E com esse valor, o valor ao estudo bíblico, que há também uma irmã que estava passando por uma situação econômica difícil, e ela foi preparar o arroz e buscou o recipiente, a panela, colocou ali o óleo, e logo quando foi buscar o arroz, não tinha arroz. Então ela pensou
que não tinha para o almoço. E ela disse: bom, glória a Deus, vou assistir agora o estudo bíblico. E foi, se sentou, colocou no seu telefone o YouTube e começou a ver o estudo bíblico. Terminou o estudo bíblico e foi feliz para a cozinha. E quando chegou, sua panela estava cheia de arroz. Glória ao nome do Senhor. Isso é, irmãos. Isso é o que Deus faz conosco. E se isso é com a comida material, imagina-se o que vamos agora receber, que vamos receber comida espiritual. Vamos receber nossa irmã Maria Luísa, que amamos tanto. Glórias a nosso Deus. Nós estamos muito felizes no dia de hoje, porque estamos o dedicando para honrar e glorificar o nosso Deus, assim, da nossa forma pobre, humana de fazer, mas Deus conhece e Ele vê que os nossos corações estão transbordando de alegria com o desejo ardente de louvá-lo e agradá-lo em tudo. Então agradecemos o nosso Deus, agradecemos ao Deus dos céus, e eu farei uma breve oração. Quem puder ficar em pé, mas se os outros quiserem ficar sentados, podem fazê-lo. Contudo, vamos falar algumas palavras de agradecimento ao nosso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, que nos fizeste com a tua mão poderosa. Nós somos obra das tuas mãos, somos as tuas criaturas. E aqui, hoje, neste momento, estamos diante da tua presença. Estás nos vendo e estás nos ouvindo. E tu conheces os nossos corações. E tu sabes que tudo o que fazemos, pouco ou muito, é para te honrar, é para te louvar, é para te glorificar, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós não somos profissionais, nos preparando para buscar o teu rosto, ou para orar, ou te glorificar, ou cantar para ti. Nós o fazemos com o nosso coração, com a voz natural que tu nos deste a cada um de nós. E nós cantamos com a nossa alma, e é isso que tu estás vendo. Não é tanto a parte física, tu olhas o coração. Então, obrigada, Senhor. Essas são as tuas promessas. E hoje eu te peço que abençoes todos os irmãos e as irmãs e todas as pessoas também que vieram pela primeira vez, pessoas recentes que nunca foram na igreja e estão conosco hoje, pessoas que são aqui daquelas que acomodam, daqueles que trabalham neste lugar. Eu te peço que abençoes todos e que cada um saia com uma das tuas bênçãos, que nenhum saia daqui vazio para a sua casa, para o seu lar, que todos recebam as tuas bênçãos. Obrigada, meu Pai, obrigada, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glória ao nosso Deus. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. E assim, irmãos, hoje vamos começar. Vamos começar o nosso estudo bíblico de perguntas e respostas. Então, vamos abrir a Bíblia no Salmos 84. E diz assim, no Salmo 84, que são os cânticos para o nosso Deus, cânticos de louvor, que foram deixados pelo povo de Israel na antiguidade, na época do rei Davi, quando ele escolheu 70 músicos, 70 cantores que interpretavam instrumentos musicais e cantavam para Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Deus dava a letra e a melodia para que eles louvassem ao Senhor. Então, esses salmos são os que nós usamos no dia de hoje para glorificar ao nosso Deus também.
E destes salmos nós aprendemos como orar, como louvar a Deus e aprendemos também muita doutrina. E diz assim para a honra e a glória do nosso Deus, no verso 1 do Salmos 84. Quão amáveis são tuas moradas, ó Senhor dos Exércitos! Quando na Bíblia em espanhol diz Jeová, eu sei que a maior parte dos irmãos sabem, embora possa ter irmãos muito recentes, pessoas recentes, vocês devem saber que a palavra Jeová é uma palavra antiga do hebreu que significa Deus. Então, na Bíblia ainda se usa, porque a Bíblia em espanhol não mudou ela. E sabemos que quando dizemos Jeová, estamos dizendo Deus. Bem, então aqui estamos dizendo ao nosso Deus que as suas moradas são muito amáveis, aquelas moradas que Deus tem para nós um dia quando nós subirmos à eternidade. Nós vamos morar e desfrutar lá daquelas moradas que Deus tem. No verso 2 diz, anela minha alma e ainda ardentemente deseja os átrios do Senhor. Meu coração e minha carne cantam ao Deus vivo. Então diz que nós desejamos desfrutar, morar, viver lá naquelas moradas. Não é, irmãos? Essa é a nossa esperança. No verso 3, até o pardal encontra lar e a andorinha um ninho para si, onde ponha seus filhotes perto de teus altares, ó Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Mas aqui nós vamos parar. Diz, perpetuamente te louvarão. Mas aqui eu mudaria as palavras e eu diria, bem-aventurados os que têm comunhão com Deus, que Deus mora nos seus corações. São essas pessoas bem-aventuradas. Quando Deus mora no coração de uma pessoa, essa pessoa é bem-aventurada, porque ela encontra a paz, ela encontra a felicidade, ela encontra a alegria, a estabilidade emocional perfeita, porque Deus está morando nela e Deus vai ajudá-la para que ela possa superar na vida como ser humano qualquer dificuldade, qualquer momento difícil ou triste. Diz no verso 4. Bem-aventurados os que habitam, ou aqueles que têm comunhão com Deus. Bem-aventurados a casa do nosso Deus, porque se diz que é o coração de um homem ou de uma mulher que se dedicaram a buscar a Deus, que cumprem os mandamentos de Deus e que não praticam o pecado. Diz na Bíblia que Deus mora no coração dessas pessoas. No verso 5, bem-aventurado o homem que tem em Deus suas forças, em cujo coração estão os caminhos do nosso Deus. Bem-aventurado é esse ser humano que anda nos caminhos do nosso Deus. Portanto, diz que, mesmo quando ele passar por momentos difíceis, como no verso 6, atravessando o vale das lágrimas, passando por momentos de dificuldade, de tribulação, de angústia, diz aqui momentos de lágrimas, diz aqui que isso mudará em uma fonte, como quando a chuva encher os tanques. Diz que assim se compara a esse ser humano, porque ele está desfrutando da presença de Deus na sua alma. E diz no verso 7, vão de força em força essas pessoas, homens ou mulheres que seguem a Deus, que são filhos de Deus, que não praticam o pecado, que cumprem os mandamentos do Senhor. Diz que eles vão de força em força. Deus vai os respaldar, lhes dar poder e capacidade, e a cada dia eles vão progredir ou prosperar nas suas vidas espirituais até que eles possam chegar no grau da perfeição. Essas são todas as promessas que Deus deu aos homens, às pessoas.
os convidando a seguirem o caminho reto, o caminho justo, o caminho da perfeição, a seguirem o caminho de Deus. E nós encontramos esses caminhos aqui na Bíblia. É aqui onde nós achamos todos os caminhos, todas as vias, as ruas, como nós quisermos chamar. Nós vamos encontrar aqui a verdade de Deus. E é por isso que nos deleitamos lendo. E no verso 8 diz: Senhor Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. E por que diz o Deus de Jacó? Porque o Senhor falou para Jacó, e foi dele que formou uma nação. Jacó teve 12 filhos, e Deus formou uma nação chamada naquela época do povo de Israel. E Deus quis abençoar esse povo de Israel, criou esse povo exclusivo para ele, para que o honrassem e o glorificassem, mas este povo falhou com Deus ao longo do tempo, então isso não ocorreu. Contudo, quando o Senhor Jesus Cristo veio, Deus lhe disse que ele devia formar um outro povo, um povo espiritual, um povo perfeito. E esse povo, para sempre, honraria a Deus, existiria e cumpririam os mandamentos do Senhor. É por isso que nós hoje nos sentimos privilegiados, porque o Senhor nos fez um chamado a todos, nos escolheu. Nós estamos aqui na presença dele e estamos esperando que um dia possamos chegar lá naquelas moradas que temos na eternidade com o nosso Deus. É isso que nós queremos, meus queridos irmãos e irmãs. Queridas pessoas que estão aqui no dia de hoje, neste lugar, desejando com todo o nosso coração poder chegar naquela meta, não é? Nós vamos chegar sim nessa meta com a ajuda do nosso Deus. E diz assim: Senhor Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e põe os olhos no rosto de teu ungido, chamado Jesus Cristo, o Nazareno. Porque melhor é um dia, diz aqui, é melhor um dia estar com Deus, estar louvando a Deus e glorificando a Deus e meditando no Senhor. É melhor um dia estar se congregando como hoje estamos congregados como igreja. Diz, melhor é um dia em teus átrios, e hoje estão se cumprindo essas palavras. Melhor é um dia em teus átrios, melhor é estar aqui congregados, servindo a Deus e nos alegrando no Senhor, que 1000 dias fora deles fazendo o que é errado ou pecando. Diz, escolheria eu antes estar à porta da casa de meu Deus, que habitar ou fazer lá nas moradas do mal, fazer o pecado. Diz, porque sou e escudo é o Senhor Deus, graça e glória dará o Senhor. Não tirará o bem dos que andam em integridade. O nosso Deus, ele não tirará os benefícios, as bênçãos. Ele não tirará de nós aquilo que ele nos prometeu, se nós andarmos no caminho da integridade, fazendo o que é reto, fazendo o que é justo, praticando a verdade de Deus, vivendo e praticando o amor e a misericórdia e a benevolência, sendo sinceros, sendo retos e honestos. Todas estas coisas nós temos de fazê-las para que este verso possa se cumprir, onde diz que o Senhor não tirará o bem dos que o seguem, mas os abençoa sempre. Diz, porque sou e escudo é o Senhor. É isso mesmo, e ele não tirará os seus benefícios daqueles que o amam. Diz no 12, Senhor dos exércitos, feliz. Leiam vocês o verso número 12. Senhor dos exércitos, feliz o homem. Glória ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que formoso é ler e meditar na palavra do Senhor.
É linda a palavra do Senhor. E agora sim, vamos começar com o estudo bíblico. Eu começo com as perguntas. Amada irmã Maria Luísa, é uma honra poder dirigir-me a você nesse dia. Obrigada, irmã, por seu amor incondicional, por seu trabalho pela Igreja de Deus. Irmã, obrigada também por esse momento histórico para a Igreja e para Bogotá. Que estejamos em um lugar emblemático para a cidade. Obrigada, irmã. Sim, irmã. Irmã, gostaria de fazer-lhe uma pergunta, se me permite, no livro de Isaías, Sim. capítulo número 14, nos versículos 1, 2 e 10. Isaías 14. 14, Sim. verso 1, 2 e 10. Sim. Posso ler, irmã? Sim, irmã, pode. Verso número 1. Porque o Senhor terá compaixão de Jacó e ainda escolherá Israel. E fará com que se estabeleça em sua terra, e a eles se unirão estrangeiros, e estes se juntarão à família de Jacó. Verso 2. E os povos os tomarão e os trarão a seu lugar, e a casa de Israel os possuirá por servos e criadas na terra do Senhor. Cativarão os que os cativaram e dominarão sobre os que os oprimiram. Verso 10. Todos eles clamam e te dizem: Tu também te debilitaste como nós e te fizeste semelhante a nós? Irmã, você tem nos ensinado que neste capítulo se refere ao diabo. Mas gostaria de pedir-lhe o favor, se pode nos explicar esses versos, irmã, principalmente no verso 2, onde diz: dominarão sobre os que os oprimiram. Como será esse domínio? E no verso 10, onde diz: Tu também te debilitaste como nós e te fizeste semelhante a nós. A que se refere? Obrigada, amada irmã, por sua resposta. Deus abençoe. Bem, Isaías 14. Há um subtítulo que diz sátira simbólica sobre a morte do rei da Babilônia. E acontece que na antiguidade, naquela época dos reis de Israel, Deus enviou profetas para que profetizassem aos reis e aos governantes de Israel e de Judá. Vamos lembrar que o povo de Israel se dividiu em dois, nas 10 tribos de Israel e na tribo de Judá. Havia um rei para o povo de Israel, os quais eram 10 tribos, e havia um outro rei para a tribo de Judá. E foi lá onde Davi e Salomão foram reis, em Judá. Então acontece que Deus deu para eles leis, nós já sabemos, lhes deu as leis por Moisés, mas o povo não cumpriu a lei, não obedeceu a Deus. Eles foram buscar a idolatria porque eles se juntaram com mulheres estrangeiras, eles casaram com mulheres estrangeiras e também começaram a adorar todos os outros deuses, as outras nações, fazendo altares para eles e lhes honrando. Deus se enraiveceu e lhes enviou os profetas, entre eles Isaías, Ezequiel, Jeremias, e muitos profetas ele enviou, Elias, Eliseu, para que profetizassem sobre o arrependimento, porque Deus ia castigar o povo de Israel e principalmente Judá. Então, eles não obedeceram, e como eles não obedeceram, então Deus determinou o castigo para eles. Ele chamou a Babilônia, o rei da Babilônia. Deus provocou o rei da Babilônia para que ele fosse e destruísse os israelitas, principalmente os da tribo de Judá, cuja capital é Jerusalém. Então é assim como Babilônia, com seus exércitos, cercou a cidade e as pessoas morreram de fome dentro da cidade. E aí onde a história nos conta que eles comiam os filhos deles porque não havia mais comida. E Deus tinha dito tudo isto para eles por meio dos profetas, que eles deviam se arrepender porque vinha castigo, vinha destruição, que o templo seria destruído e a cidade
seria incendiada e muitas pessoas iam morrer. Entre eles foram levadas pessoas, umas 4.800 pessoas foram levadas à Babilônia cativas. E essas 4.800 pessoas eram um remanescente que Deus escolhera entre o povo para que eles continuassem a linhagem e por meio deles um dia pudesse vir o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor os protegeu da morte e os enviou para a Babilônia, e lá o rei da Babilônia os levou até lá cativos. É claro que eles foram levados cativos e depois na Babilônia foram prisioneiros. E é deles que está falando no capítulo 14, quando diz, porque o Senhor terá compaixão de Jacó, quer dizer, o seu remanescente, os 4.800, e ainda escolherá Israel e fará com que se estabeleça em sua terra, quer dizer, na Babilônia. E a eles se unirão estrangeiros e estes se juntarão à família de Jacó, quer dizer que eles iam se contaminar e se juntar aos estrangeiros que moravam em Babilônia. Diz no verso 2, e os povos os tomarão e os trarão a seu lugar, e a casa de Israel os possuirá por servos e criadas na terra do Senhor. Aqui o Senhor estava anunciando um grande castigo para a Babilônia, porque, primeiro, o rei da Babilônia foi quem foi usado para castigar e destruir a Jerusalém, a Judá e a muitos israelitas. Mas também, como Deus quis também castigar o rei da Babilônia por ele ter sido o autor desse castigo, então, como nós conseguimos ver, Deus usou o rei da Babilônia para castigar Judá, mas depois Deus cobrou da Babilônia, cobrou muito forte deles por eles terem feito isso de destruir o povo dele. Essa é a vontade de Deus. Nós não podemos criticar nem julgar isto, porque é vontade de Deus. O Senhor ordenava que uma pessoa matasse o outro e o castigasse, mas também depois essa pessoa recebia castigo por ela ter se deixado usar para castigar o outro. Assim é o que nós vemos na Bíblia, e a forma como Deus tratava as pessoas e lhes ensinava, a forma como Deus agia. Nós hoje vivemos da misericórdia do Senhor, porque graças ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos mais privilégios do que o povo de Israel na antiguidade teve. Então é por isso, como a irmã disse, aqui depois de Deus usar esse rei da Babilônia para destruir a Jerusalém, para levar cativos e presos o remanescente, que foram umas 4.800 pessoas que foram levadas à Babilônia e viveram 70 anos lá. Depois disso, Deus também castigou a Babilônia e enviou outros países, outros reis com os seus exércitos para que destruíssem a Babilônia. E essa história nós vamos achar em Daniel, quando ele fala sobre esses reis que foram destruídos e castigados, e começaram outros reinos a governar no mundo depois da Babilônia. Começaram os medas e os persas. Bem, neste momento estou me esquecendo dos outros que vieram depois. E por último, quando Jesus Cristo esteve na terra, estava o Império Romano. Então Deus também usou essas nações para castigar o seu povo, mas também Deus castigava as nações depois. Hoje nós somos um povo no sentido espiritual. Hoje o Senhor não vai lutar contra as outras nações para que elas vão contra aquela nação X, porque o Senhor tem pessoas de todas as nações que Ele quer salvar. É essa promessa que Ele fez para Abraão, que pessoas de todas as nações, o Senhor estaria tirando elas de lá para o seu reino, para salvar. Então, agradecemos ao Senhor, e então gostaria que ficasse claro para a irmã que depois veio o castigo para a Babilônia, e também para o rei de Tiro veio castigo para eles, porque eles fizeram coisas e Deus os trata como se ele estivesse falando ou tratando com o próprio Satanás, porque Satanás entrou no coração desses reis para fazer muita maldade ao povo judeu ou ao povo de Israel. E é por isso
que a irmã deve continuar lendo a Bíblia, porque não somente aqui no capítulo 14, mas em Ezequiel 28, também encontramos a história de todos esses reis que foram usados pelo diabo para destruir o povo de Deus. E tudo isso é tão importante de ler, porque nós aprendemos que como eles tiveram esse inimigo naquela época, hoje nós também temos esse mesmo inimigo, mas hoje o Senhor nos guarda e nos protege e Ele nos ajuda. Ele sempre nos ajuda. Agradecemos ao nosso Deus. Vamos seguir uma outra pergunta? Irmã Maria Luísa, boa tarde. Deus a abençoe. Hoje nossos corações se regozijam de muita alegria e felicidade por poder estar aqui em frente da serva do nosso Deus. E o mais maravilhoso, irmã, é poder ser ensinados por seu ministério e governo. Irmã, tem uma pergunta da Bíblia que se encontra no livro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Amós fica depois de Daniel. Depois de Daniel segue Oséias, Joel e Amós. Amós, capítulo 2, você 9. disse? Capítulo 9 de Amós. Sim, irmão. Sim. Para a honra e glória do nosso Deus, sua palavra diz assim: porque eis que eu darei ordens e farei com que a casa de Israel seja sacudida entre todas as nações, assim como se sacode um grão no crivo e não cai um grão sequer na terra. Irmã Maria Luísa, me agradaria que nos ensinasse, por favor, se hoje em dia Deus também pode sacudir a sua igreja mediante as dificuldades, para olhar quem realmente o busca sem materialismo, ou com que motivo Deus nos diz: farei com que a casa de Israel seja sacudida. Muito obrigada, irmã. A igreja de Usme lhe ama no Senhor. Obrigada. Aqui o povo de Israel. O verso que o irmão acabou de ler, onde diz que será sacudida, isso já se cumpriu. O povo de Israel, Judá especialmente, Jerusalém, eles foram sacudidos com o rei da Babilônia, quando o Senhor enviou esse exército e eles destruíram a cidade e eles destruíram o templo de Salomão que ele fizera. A cidade foi incendiada e diz na Bíblia que as pessoas, as mulheres, comiam os seus filhos porque houve muita calamidade, muita fome, muita morte. Isso já aconteceu, já foram sacudidos. Se nós estamos dizendo no sentido físico material, naquela época eles já foram sacudidos. E se vamos falar numa forma simbólica, até o dia de hoje estão sendo sacudidos. Vocês sabem por quê? Porque no dia de hoje o Espírito Santo não se manifesta neles. Eles não têm o Espírito Santo, não têm os profetas, dos quais eles desfrutaram na antiguidade. Hoje em dia, nós, os seguidores do Evangelho de Cristo Jesus, desfrutamos dos profetas e desfrutamos dos dons espirituais, do Espírito Santo é o que nós desfrutamos. Agradecemos ao nosso Deus e é por isso que eu disse, que nós podemos dizer que eles até o dia de hoje continuam sendo sacudidos. E o irmão perguntou se o Senhor vai sacudir a igreja, a nós. O Senhor não vai sacudir a igreja no geral, ele só vai sacudir uma pessoa, um homem ou uma mulher que pequem e que não queiram se submeter à vontade de Deus e que depois de terem desfrutado das coisas espirituais e dos dons e depois de terem desfrutado de todas as bênçãos de Deus, começam a pecar e voltam atrás ou continuam pecando, fingindo vir na igreja, mas guardando e escondendo seus pecados, mas eles vêm na igreja. Essas pessoas são as quais o Senhor vai sacudir. Ele vai sacudir, são as pessoas individualmente, particularmente, mas não mais a igreja, a congregação no total. Somente a não ser que o Senhor enviar, porque o Senhor envia alguma doença ou peste no mundo, como aconteceu com a pandemia, não é?
Porque Deus permitiu a pandemia para castigar muitas pessoas e para que as pessoas se lembrassem de Deus e para que as pessoas invocassem o nome de Deus. Todos os que invocaram o nome de Deus, Deus os protegeu e os guardou da morte e outros morreram pela doença. É isso, o Senhor pode sacudir o mundo, mas a sua igreja não. Na igreja acontece com cada homem ou mulher que seja teimoso e desobediente. Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, boa tarde. Que Deus a abençoe grandemente. Irmã Maria Luísa, minha pergunta nasce de uma profecia que recebi, onde o Senhor me dizia que devia ler a Bíblia, esquadrinhá-la e interiorizá-la. Porque há muitos que a lê, a esquadrinha, mas não a interioriza. Isso, irmã, vou ler também em Atos, capítulo 16, e no versículo número 14. Atos 16. Atos 16, versículo 14. Sim. Posso ler? Sim, irmão. Então, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que adorava a Deus, estava ouvindo e o Senhor abriu seu coração para que estivesse atenta ao que Paulo falava. Irmã Maria Luísa, entendo que interiorizar tem a ver muito que levar a palavra de Deus ao coração. E por isso minha pergunta é, quando o Senhor abre o nosso coração, nós começamos a interiorizar a sua palavra. E o que é interiorizar a doutrina do Senhor? Ou como podemos interiorizá-la? Obrigado, irmã. Para que nós possamos entender o que nós estamos lendo ou o que ouvimos, escutamos. Se nós estamos ouvindo, por exemplo, numa aula, nós estamos ouvindo o professor. Se nós não nos concentrarmos, se não prestarmos atenção no que o professor está dizendo ou explicando, nós não vamos entender nada. Nós vamos nos distrair com qualquer coisa. Então, não vamos conseguir entender nem compreender. Se nós estamos lendo, acontece a mesma coisa. Quando nós lemos, temos de prestar total atenção à leitura, para que possamos entender. E o que entendemos, é claro, nós vamos trazer ao nosso coração, porque estamos lendo a palavra de Deus e entendendo as maravilhas do que ele faz, do que ele disse, por exemplo, aqui com essa mulher que prestou tanta atenção e as pessoas recebiam bênçãos do Senhor por causa disso. Então temos de prestar atenção, de nos concentrar. Quando nós viermos na congregação, vamos tentar, quando estamos ouvindo o ensinamento do pregador, vamos tentar prestar atenção, nos concentrar no que ele está dizendo e não ficar olhando para o lado para ver quem entrou, quem saiu, quem levantou, só nos concentrando, porque assim vamos aprender. É isso que significa aprofundar. Que tudo entre ao nosso coração, na nossa alma, os ensinamentos, e assim vamos agradar a Deus, assim vamos agradar a Deus também, porque estamos aprendendo, e é tão lindo aprender a cada dia a doutrina de Deus e a palavra que vai nos conduzir ao caminho reto do nosso Deus, lá até a salvação e as moradas que o Senhor tem para nós. Vamos seguir em frente, outra pergunta. Irmã Maria Luísa, receba uma saudação da Igreja de Bossa Estação. Irmã, muito obrigada por tudo que você tem feito para conosco. Irmã, se você me permite, tem uma pergunta no livro de Atos, capítulo 8, verso 27. Atos 8, 27. Sim, irmã, sim. Verso 27. Ele se levantou e foi, eis que um etíope, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual estava a cargo de todos os seus tesouros, e viera a Jerusalém para adorar. Minha pergunta é, irmã,
porque o etíope ia a Jerusalém para adorar, uma vez que, sendo de referida nação, não pertencia ao povo de Israel. Deus a abençoe, irmã. Bem, irmã, há pessoas que aqui nós não sabemos se ele fazia parte ou não fazia parte, como naquela época a cidade de Jerusalém, diz em Atos 1, diz que haviam pessoas de muitas nações que moravam, que estavam lá trabalhando como comerciantes. Então não podemos dizer com certeza essa pessoa, mas essa pessoa era temerosa de Deus e não era proibido para eles entrarem no templo, adorar a Deus, não era proibido mais. E ele estava agindo porque naquela época eles criam e tentando cumprir a lei de Moisés. Aqui, os apóstolos estavam pregando o evangelho, mas essa pessoa estava ouvindo do evangelho do Senhor, mas ao mesmo tempo diz que ele estava servindo a sua dona, mas ele era temeroso de Deus. E quando ele foi orar, é quando ele viveu essa experiência. E o Senhor lhe deu a oportunidade de ser salvo. Bem, são coisas que acontecem e nós não podemos criticar, e nem questionar, talvez, porque lá em Jerusalém haviam pessoas de todas as nações. O dia que o Espírito Santo veio, o dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, naquele dia exatamente como era essa festa, o povo, a cidade estava lotada e tinha pessoas de todas as nações, e o Espírito Santo diz lá que ele tomou todos os discípulos, os 120 que estavam no aposento alto, e eles começaram a profetizar e fazer milagres e sinais, e todos ouviram a palavra de Deus naquele dia. Pessoas que eram da lei de Moisés e que também não seguiam a lei de Moisés. Lá naquela época havia um pouco mais de liberdade, não havia tanto respeito no que tange a lei de Moisés, porque as pessoas, elas se juntavam com as outras nações, acabavam se casando, fazendo negócios, fazendo parcerias, e se tornou um mercado, tudo se tornou uma mercadoria, e fizeram o mesmo com a palavra do Senhor. Bem, vamos continuar com uma outra pergunta. Muito boa tarde, irmã Maria Luísa. É um prazer e uma honra fazer-lhe perguntas. Obrigada por ser tão valente, esforçada e pregar este evangelho genuíno por todo o mundo. Te agradecemos e Candelária Lanueva, a amamos com o coração. Obrigada. Irmã, tenho uma pergunta e para fazê-la vou citar 3 versículos. O primeiro está em Ezequiel 43:12, que diz: Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte. Todo o seu termo ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Nossa irmã Maria Luísa havia nos explicado em um estudo bíblico que esta casa se refere ao coração do ser humano e que Deus vai habitar nesse coração. Uma vez que hoje no Evangelho temos a liberdade de entrar a esse lugar santíssimo, a respeito de esse habitar no coração, tem uma dúvida, ao qual vou citar, em Apocalipse 3:20, que diz: Eis que eu estou à porta e chamo. Se alguém ouve minha voz e abre a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo tem alguma relação com o seguinte versículo? Ezequiel 44:2-3, que diz: Então me disse o Senhor:
Esta porta está fechada, não se abrirá, nem entrará por ela nenhum homem, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Estará, portanto, fechada. Quanto ao príncipe, por ser ele príncipe, ele se assentará ali para comer pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá por esse mesmo caminho. Irmã, gostaria de saber a relação destes 2 últimos versículos que acabo de ler. Muito obrigada, irmã Maria Luísa. O que você leu em Apocalipse, onde diz que eu estou à porta e chamo, e quem abre a porta, entrarei e sairei com ele, está falando de quando o Senhor, ou quando falamos para uma pessoa sobre Deus, ou quando damos a profecia para ela, onde o Espírito Santo fala com a pessoa. É aí onde se cumpre que ele está à porta e diz que se a pessoa ouve a mensagem, se ela ouve a palavra de Deus e o convite que se está fazendo dela crer em Deus, de confiar nele, de seguir no caminho dele, de amá-lo e viver uma vida reta para agradá-lo, então essa pessoa, se ela fizer isto, está se cumprindo o que diz em Apocalipse, que ele estará à porta e chamará, e quem abrir, ele entrará e sairá com ele e estará com ele. Quer dizer que Deus começa a morar com o ser humano que abre a porta do seu coração e que aceita o Senhor e quer viver com Deus e quer ter harmonia e comunhão com Ele. É aí onde se cumpre o verso. O que você está lendo em Ezequiel, Deus está mostrando para Ezequiel a glória do templo futuro. Vamos lembrar que na época de Ezequiel, que são milhares de anos atrás, antes do Senhor Jesus Cristo, Deus estava dando para ele visões sobre o futuro do povo de Deus, o futuro do seu templo verdadeiro, porque Deus tinha ordenado que fizessem um templo físico e ele existiu em Jerusalém, mas Deus queria um templo espiritual no futuro e diz que naquele templo é onde Deus ia morar. E esse templo é o próprio povo de Israel no sentido espiritual, os crentes ou seguidores do evangelho perfeito do Senhor, mas crentes que verdadeiramente fazem a vontade de Deus, aqueles que Deus chama dos filhos de Deus, aqueles que não praticam o pecado, é o que diz na Bíblia, são eles os que fazem parte do povo de Israel espiritual, são eles o templo onde Deus morará, onde Deus começa a morar. E esse templo deve começar desde aqui, desde a terra. Tem que começar. E quem começou? O Senhor Jesus Cristo. Ele veio levantar esse povo, levantar essa igreja. E é por isso que, quando nós lemos nas epístolas de Paulo, nós encontramos quando Paulo disse: vocês não devem ignorar que o coração de vocês é o templo de Deus. Antigamente, o templo de Deus era físico, mas agora o templo de Deus é o coração desse homem e dessa mulher que se chamam filhos de Deus e que fazem a vontade de Deus, que não praticam o pecado. Então, esse é o templo que está aqui em Ezequiel 44, nessa profecia, desde o capítulo 43, começa a visão de Ezequiel sobre esse templo que o Senhor Jesus Cristo ia construir e levantar, e que desse templo já se passaram 2000 anos e hoje nós estamos aqui e descobrimos esta grande verdade. Estamos aqui diante de Deus, aspirando a sermos nós esse templo para o nosso Deus. E é por isso que aqui fala que naquela época, na época onde ele profetizou, onde Ezequiel profetizou, diz na Bíblia que Deus lhe disse: você está vendo essa porta está fechada, ainda não pode ser aberta até chegar o tempo, mas o tempo era quando o Messias chegasse. E quando o Senhor Jesus Cristo apareceu na terra e ele veio ao mundo, essa porta se abriu.
a porta do capítulo 44, 1 e 2, se abriu porque era o Senhor Jesus Cristo quem entraria nela. Então o Senhor Jesus nos diz que Ele está à porta e Ele chama os seus crentes, Ele chama os seus escolhidos, Ele os chama, Ele os convida. E nós somos convidados, Ele nos convidou. Nós temos esse privilégio, Ele nos escolheu, então vamos lutar para que nós possamos seguir em frente e cheguemos até lá, até a etapa final, até a meta, que todos possamos chegar, para que ganhemos esse grande privilégio de nos tornarmos depois, no mais além, naquele verdadeiro templo de Deus, para morar na cidade do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que pedimos a Deus, que Ele nos ajude, que Ele nos ajude, sim, irmã. Irmã Maria Luísa, muito boa noite, muito boa tarde, desculpe. A Igreja de Santa Librada envia-lhe um grande abraço, a amamos no Senhor. Irmã, tenho uma pergunta. No livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Segunda de Timóteo 3, não é? Sim, senhora. Sim. No verso qual, irmã? Do 1 ao 3. Sim, pode ler. Obrigada. Deves saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bem. Apesar de que me chama a atenção todos os temas que aqui fala, chama-me muito a atenção onde fala sem afeto natural. Poderia você, por favor, explicar-nos um pouco mais em detalhe a que faz referência esse pecado? Mas eu continuei lendo aqui, porque a leitura continua, onde diz aqui no 1, deve saber isto, que nos últimos dias, Paulo estava falando isso para Timóteo, nos últimos dias, não é? Diz que haverá tantas pessoas ruins, diz muitas pessoas avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes, ingratas, ímpias, injustas, que não têm afeto natural. Eu acho que nem sentimentos têm no coração para amar as pessoas ao seu redor, a sua família. Irreconciliáveis, caluniadores, aqui no 4 diz traidores, impetuosos, arrogantes, mas amantes dos deleites do que de Deus, que tem aparência, vejam o que diz no 5, que tem aparência de piedade, mas negarão a eficácia. E afasta-te desses também. Ele quer dizer que todas essas pessoas, vamos dizer muitos, não vamos dizer que um só vai reunir todos esses efeitos, porque provavelmente que é muito para uma pessoa só, mas muitos que praticam essas coisas, diz aqui que aparentam piedade, provavelmente estejam entre nós, sem dúvidas, além de estar vivendo uma vida no mundo, eles vêm se congregar e fingem na congregação que eles têm ou que são muito justos, são muito retos, são muito santos, mas lá fora vivem a sua vida de mundo e de pecado. É isso que está mostrando aqui, que eles têm a aparência de piedade, mas que negam, na verdade, a eficácia do que é ser piedoso ou justo ou reto diante de Deus. Diz aqui que temos de nos afastar dessas pessoas, que temos de nos cuidar delas, que temos de evitá-las, nos afastar. Diz que não devemos nos juntar com essas pessoas, provavelmente porque estão blasfemando, falando contra Deus ou falando contra a doutrina, prejudicando vidas espirituais, o que nós normalmente chamamos de uma amizade ruim. Mas o mais triste é que, pelo que parece, essas pessoas estarão dentro da congregação para prejudicar algumas pessoas, especialmente as pessoas recentes, pessoas que não têm doutrina, que não têm maturidade espiritual, que não têm convicção.
Então, todas essas pessoas com as suas ideias vão infectar e transtornar as vidas espirituais. E o afeto natural é esse, é não ter nem sequer sentimentos para amar a sua família, para amar o seu parente. Não tem essa capacidade, porque só tem pecado no coração. Mas fica fingindo santidade, fingindo que busca o caminho de Deus na igreja. E bem, tudo isso é para que não achemos estranho, porque às vezes nós queremos a perfeição e exigimos que todos que estejam ao nosso redor tenham de ser perfeitos, mas não é assim. Nós temos que dar exemplo, dar bom testemunho e orar pelas pessoas e ensinar para elas, corrigi-las no tempo certo, com misericórdia, com paciência, com amor, ensiná-las para que elas mudem, se arrependam, não finjam, porque, bem, tudo isso se chama hipocrisia com Deus. São tantas coisas que teríamos de falar. Os meus queridos irmãos e irmãs, querido público e pessoas que estão nos visitando no dia de hoje também, vocês recebam a bênção de Deus. Recebam as chuvas de bênçãos. Recebam a paz, a felicidade, a liberdade, a tranquilidade, o juízo, a inteligência, a sabedoria. Tudo isto o Senhor abençoa e Ele dá a todos os que tem interesse em conhecer e seguir este caminho maravilhoso do nosso Deus. Então, nós agora vamos ficar em pé para orar ao nosso Deus. E vocês já sabem, pessoas que estão em cadeiras de rodas, vocês, os que puderem, colocar a sua mão no seu coração e pedir a Deus. Os que não podem, mas tem algum acompanhante, o seu acompanhante pode impor as mãos no seu parente, na amizade que você tem que está em cadeira de rodas, impõe as mãos. Aqueles que tenham crianças com autismo ou com doenças mentais do cérebro, o seu acompanhante, pai, mãe, tio, avó, quem for, vai impor as mãos no momento em que nós estivermos orando. E não se preocupem, porque o nosso Deus hoje vai impor as mãos em todos vocês. E o Senhor vai mudar. O Senhor vai mudar a vida de muitos. O Senhor vai mudar a vida de muitos. O Senhor vai endireitar muitas vidas espirituais. O Senhor vai amolecer muitos corações duros. E muitas pessoas que têm muita apatia, o Senhor também vai convertê-los e vai tirar isto deles e vai lhes dar confiança, alegria e fé. E há algumas pessoas que nem sequer querem continuar vivendo, mas Deus lhes dará alegria e desejo de continuar vivendo, porque vai lhes dar felicidade, paz e cura. E haverão bênçãos e haverá vitória para muitos. A tristeza vai fugir de muitos e as depressões. Há muita depressão em alguns, mas isso vai ser tirado. O Senhor vai libertar e tirar essa depressão. O Senhor tirará a bruxaria e a feitiçaria e as maldições. O Senhor tirará ódios e rancores de muitos corações que estão sofrendo desse defeito nas suas vidas de ter rancor e ódio. E também o Senhor estará fazendo uma cura completa e abençoará todos e tirará a tristeza e a aflição. Então se animem, se alegrem, vamos louvar e glorificar a Deus e vamos agradecer a Deus pelos milagres que o Senhor está fazendo em todos vocês. Santo Pai, bendito Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, meu Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos por este lugar que providenciaste para que tenham se reunido as 10 congregações, as 10 igrejas da parte do sul de Bogotá. Te agradecemos, Senhor, por providenciar o dinheiro para pagar
tudo o que estamos fazendo no dia de hoje. Tu sabes, Senhor, que nós, os seres humanos, como matéria, precisamos de dinheiro para qualquer evento, mas tu tudo providencias, tu dás tudo. Tu, Senhor, como prometeste há muitos anos, que tu estarias providenciando o dinheiro para viajar, para evangelizar, para levantar muitas igrejas, para os templos e que não haveria necessidade econômica. Tu disseste há muitos anos e assim estás o cumprindo, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu te peço, Santo Pai, que estejas estendendo a tua mão poderosa como tu o sinalizaste, que tu imponhas as tuas mãos e toques em cada homem, mulher, criança, jovem ou idoso de qualquer idade. Todas as pessoas que vieram neste lugar no dia de hoje, que tu toques em nós, que tu toques o coração de cada um e que tu des a cura para sua alma e seu espírito. E também curas nos seus corpos daquelas doenças físicas, todas aquelas doenças dos órgãos do corpo, tudo que é físico, cura o Senhor. Estende a tua mão que cura, e liberta, e limpa, e cura, meu Pai. Bendito Deus, também, Senhor, repreende os espíritos maus, a bruxaria, a feitiçaria e as maldições, porque há muitas pessoas que sofrem por esta causa, mas tu estarás os limpando e libertando, tu estarás os abençoando no dia de hoje. No dia de hoje abençoarás, Senhor. Obrigada, obrigada, Senhor, porque estas foram as tuas promessas e nós queremos te adorar e te louvar e te honrar. E, Pai, eu te digo que tu, meu Senhor, terás palavras para todos, de consolo e de bênção, e de triunfo e de vitória, porque o dinheiro, eu vou providenciar dinheiro para muitos, há muitos que precisam de dinheiro, e eu estarei lhes dando um presente de dinheiro para muitos. Nem todos receberão esta bênção, mas muitos vão recebê-la, e vocês seguirão em frente nos meus caminhos, e eu vou honrá-los, e eu vou cuidá-los e protegê-los. Eu guiarei os seus passos. Sigam em frente, sejam fervorosos na oração, cumpram os meus mandamentos e obedeçam a minha palavra. Leiam a Bíblia e me busquem, que eu estarei com todos vocês em todo momento das suas vidas, nos momentos tristes e nos momentos alegres eu estarei, nos momentos de dificuldade e de perigo eu estarei lá. Confiem e sigam em frente. Não tenham medo, alegrem os seus corações. Eu curarei muitos dos que estão em cadeiras de rodas. Eu vou levantá-los e eu vou os fortalecer. E a tristeza vai fugir e o choro fugirá, porque vem mudanças e triunfos e vitória. Obrigada, Senhor. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Pai Celestial. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, bendito é o Senhor, poderoso é o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, agradecemos ao Rei, aleluia, bendito, aleluia, louvado, glorificado, santo, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória, meu Deus. Glória ao Senhor. Poderoso é o Senhor, poderoso. Glória a Deus, aleluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre a ti pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir.
A glória seja para o Senhor. Glória. Louvado seja o Senhor. Poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Agradecemos ao nosso Deus e agradeço vocês. Eu amo vocês no Senhor e eu mando um abraço muito forte para todos vocês. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Amo vocês. Até mais.